Mais uma vez, bom dia a todos. Damos graças a Deus porque podemos celebrar, além do aniversário da nossa igreja e também daquilo que Deus tem feito com servos de Deus na sua igreja, podemos celebrar o mais importante, a permanência da sua palavra, e a sua palavra continua a ser pregada nesta congregação, neste lugar, continua a ser uma luz, a igreja, por causa da sua palavra, e damos graças a Deus porque temos acesso à sua palavra. Isto é um grande privilégio para nós. Então damos graças a Deus por isso. E vimos que mesmo a irmã Merlin, quando ela estava a fazer esta saudação à igreja e esta despedida à igreja, o que ela usou? A palavra de Deus. Porque aí está a sua esperança, aí está o seu gozo e aí está o que a Bíblia diz, o seu consolo. Antes de iniciar este tema, eu gostaria só de pedir aos irmãos para que dobrassem a atenção e que também dobrassem a vossa concentração. É um tema difícil. Será um pouco complexo em alguns assuntos, quando formos tratar deste tema acerca da origem e da confiabilidade das Escrituras. Agora, eu creio que todos aqueles que estão aqui creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra que saiu da boca do Altíssimo. E todos estes 66 livros que nós temos nas nossas mãos são a revelação do nosso Deus Todo-Poderoso. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de ler uma história. E esta história eu retirei do livro Porquê Confiar na Bíblia, um livro pequeno, um pequeno folheto da editora Fiel, que muitos já leram, e que eu já usei esta história uma vez aqui na nossa igreja, mas eu gostaria de ler outra vez, porque é pertinente. Os agentes do governo seguem o seu rastro há anos, mas ele encontra sempre forma de escapar, mudando de um lugar para o outro, sob a proteção do manto da noite e com a ajuda de amigos solidários, mas o cerco fecha-se cada vez mais. Motivado por um robusto orçamento, do qual esperava provavelmente embolsar uma quantia considerável como recompensa, um agente especial matriculou-se numa universidade local, infiltrou-se em todos os grupos certos e finalmente conseguiu travar amizade com o seu alvo. Dizendo que tinha perdido a carteira, convenceu a vítima a pagar-lhe o almoço na cidade e até emprestar-lhe algum dinheiro. Mas logo que chegaram no local onde combinaram a almoçar, o agente fez um sinal previamente combinado a dois polícias que ali o aguardavam e o seu companheiro foi rapidamente preso e levado para a prisão. 18 meses mais tarde, debilitado e enfraquecido por causa do confinamento a uma cela escura, fétida e infestada de ratos e insetos, o recluso foi levado a julgamento. Tendo sido previamente combinado com o tribunal, a sentença era conhecida de antemão. 2 meses mais tarde foi conduzido ao portão sul da cidade, onde um grande suporte de madeira em forma de cruz foi erigido num espaço aberto. Uma corrente pesada pendia do topo e uma corda com um nó corrediço havia sido amarrada através de um buraco no suporte da madeira. Perante uma multidão fascinada, que incluía um grupo de autoridades locais, os pés do condenado foram amarrados à cruz, a corrente de ferro foi presa em redor do pescoço e a corda amarrada à sua garganta. Uma pilha de gravetos e lenha foi amontoada ao redor dele. E então o carrasco deu um passo adiante. Com um violento puxão na corda, o preso foi estrangulado e seu corpo ficou pendurado na cruz. Um dos guardas acendeu o fogo e sentou-se junto aos outros para presenciar a sua vítima ser queimada. Quando já tinham visto bastante, um dos guardas ordenou que o corpo fosse solto e deixado cair nas chamas ardentes. O espetáculo terminou e os espectadores retiraram-se a fim de realizarem as suas atividades diárias. Isto aconteceu logo cedo, numa manhã de outubro de 1536, não se sabe o dia exato, nos jardins
do castelo de Vilvoorde, a norte de Bruxelas. O nome da vítima era William Tyndale. Mas qual foi o seu crime? Traição? Ameaça à segurança nacional? Conspiração contra o governo? Terrorismo? Assassínios em série? Nada disso. Oficialmente, a longa lista de queixas equivalia a uma acusação por heresia. Sofismas à parte, pode ser dito que o crime maior pelo qual Tyndale foi forçado ao exílio e perseguido até à morte foi este: ter traduzido um livro do hebraico e do grego para o inglês. E não se tratava de um livro que promovesse a anarquia, o ocultismo, a sedição, a violência ou alguma coisa que pudesse ter consequências adversas na vida da população. Muito pelo contrário. O livro recomendava uma governação estável, justiça, paz, integridade e todas as virtudes que desejamos encontrar na sociedade. O livro aqui referido era a Bíblia. A história de Tyndale é terrível, mas não é única. Sendo seguro dizer-se que nenhum outro livro na história foi tão odiado, difamado e atacado. No século IV, os imperadores romanos, Diocleciano e Juliano, ordenaram que seus soldados destruíssem todas as cópias da Bíblia que encontrassem. Em 1382, a primeira versão da Bíblia, traduzida para o inglês, enfrentou terrível oposição e a sua leitura foi proibida por lei. Quando as primeiras cópias do trabalho de Tyndale foram levados secretamente de volta para a Inglaterra, foram destruídos com a alegação de serem mercadoria perniciosa. E de país em país, a Bíblia era queimada e banida e os seus tradutores perseguidos, torturados e assassinados. Em tempos mais recentes, os governos marxistas, que em determinada altura chegaram a dominar mais de 1/3 da população mundial, organizaram ataques massivos ou maciços à Bíblia, destruindo milhões de cópias em todas as nações que governaram. Até mesmo hoje, numa suposta época de tolerância, a Bíblia permanece alvo de ódio e ataques. Em alguns países é crime vendê-la ou distribuí-la. Deixa do avião com uma Bíblia debaixo do braço num desses países e estará na prisão antes mesmo de passar pela alfândega. No entanto, meus irmãos, apesar de séculos de dura oposição, o volume total de Bíblias hoje disponíveis é espantoso. Entre 1997 e 2000, estas informações estão desatualizadas, as Sociedades Bíblicas Unidas distribuíram mais de 2.979 milhões de exemplares da Bíblia completa ou em porções. As traduções também figuram com números igualmente impressionantes. Há 200 anos a Bíblia, ou parte dela, estava disponível em apenas 68 idiomas. No final de 2002, este número tinha subido para 2.203. Isto cobre mais de 90% da população mundial e atualmente há projetos de tradução em andamento em 600 línguas, dos quais mais de 500 pela primeira vez. Ao reunirmos todos estes factos, podem surgir algumas questões óbvias. Por que razão o livro mais menosprezado do mundo tem uma procura tão impressionante? Porquê? Que tipo de publicação poderia provocar reações tão diversas? Há somente uma forma de descobrirmos. E por isso entramos com esta história, retirada do livro Porquê Confiar na Bíblia, entramos neste tema, a origem e a confiabilidade
das Escrituras. Agora, este tema é um tema, eu digo, irmãos, este é um tema muito próximo ao meu coração e muito importante para mim. Não só porque é a palavra de Deus, mas porque há uns anos atrás recebi uma notícia terrível de um grande amigo meu, crente em Jesus Cristo, fiel crente na palavra de Deus. Ele um dia chegou perto de mim, de mais outro amigo, e disse: Jairo, eu já não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, ele podia-me ter dito que estava com uma doença grave, cancro, perdeu algum familiar, e seria triste para mim. Mas ele apostatar desta forma da fé foi um golpe que eu não esperava. Por isso, este assunto da origem e confiabilidade das Escrituras é um assunto muito importante para mim. E é um assunto que deveria ser importante para todos nós. Interessante que ontem, quando estávamos a ouvir o testemunho do Wellington e da sua esposa Natália, houve um momento que a Natália, ao contar o seu testemunho, dizia que na sua infância lia muito a Bíblia. Porque ela era, como ela mencionou, por outras palavras, era uma espécie de uma ovelha negra. Então ela lia a Bíblia dentro de uma casa ou de um ambiente, de um lar completamente católico. E o que é que a sua mãe dizia? Vocês ouviram? Para de ler esse livro. Porque se lês o livro dessa forma, vais ficar louca. Bom, o que este sistema religioso não entende é o que é a palavra de Deus e a sua origem e o seu poder. Então, durante estes 2 domingos, eu queria desafiar os irmãos a ver 4 pontos específicos. 4 pontos específicos. Para entendermos a origem e a infalibilidade das Escrituras e também a sua inerrância. Agora, inerrância é uma palavra estranha para todos nós. Mas nós vamos entender mais à frente o que é a palavra inerrância. Mas hoje, nestas 2 sessões, neste domingo, eu gostaria de falar de 2 pontos fundamentais acerca da origem e a infalibilidade ou confiabilidade das Escrituras. O primeiro ponto é os óculos para ver as Escrituras. Como é que eu sei que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? E isto vai-me levar a entender que o que eu tenho aqui, estes 66 livros, são os livros que Deus inspirou para pertencerem, digamos assim, à palavra de Deus. Por que eu tenho 66 livros e não tenho 67 livros? Por que eu não tenho o Evangelho de Pedro, por exemplo? Por que ele não tem a Epístola de Tomás? Por que eu não tenho estes livros que se chamam deuterocanónicos ou livros apócrifos, como a Bíblia Católica tem? Por que eles não são inspirados? E vamos falar disso mais à frente. Então este é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é a visão teológica das Escrituras. Como Deus vê as Escrituras. Porque como Deus vê as Escrituras, eu tenho que ver as Escrituras da mesma forma. E neste ponto, a visão teológica das Escrituras, eu quero falar especificamente da inspiração divina. E o que é a inspiração divina? Enquanto eu falar de inspiração divina, eu vou falar da sua definição, da sua teologia, da sua extensão e da sua implicação. Definição, eu vou dizer o que é inspiração divina. Teologia, eu vou falar do que a Bíblia ensina acerca da inspiração, ou do que a Bíblia ensina em geral acerca da inspiração. Da extensão, vamos analisar o que é especificamente inspirado, a nível de detalhes. E a implicação é o que isto significa. Qual é que é, na prática, o que isto significa? Que a Bíblia é inspirada. Ou a Bíblia é de inspiração divina. Então vamos entrar no nosso primeiro ponto. Eu queria pedir a vossa mais excelente atenção, porque a partir daqui vai se tornar mais difícil. Vai ser subir a montanha. Quando chegarmos lá em cima, vai ser só descer. Vai ser mais fácil, está bem? Mas isso é só próximo domingo. Agora, vamos falar acerca dos óculos para ver as Escrituras. Como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual é a autoridade máxima que me pode dizer, Jairo, este livro é a palavra de Deus? Agora, este assunto é sumamente importante. Porquê? Porque aqui é o lugar onde a verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo, acerca
da verdade da palavra de Deus, é aqui que a verdadeira igreja do Senhor Jesus sofre o maior ataque. É neste fundamento que a igreja cai ou permanece. É neste assunto sobre a origem, a natureza e a formação das Escrituras que, como igreja, afirmamos a nossa suprema autoridade. A suprema autoridade da Igreja Batista do Miratejo e daquilo que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo não é o pastor, não é o concílio de diáconos, não é o presbitério, não é o magistério, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a suprema autoridade da Igreja. Portanto, antes de analisar cuidadosamente o tema que nós vamos falar hoje, é imperativo adotar uma cosmovisão ou cosmovisão correta para poder ver e aceitar as Escrituras como divinas. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Esta palavra estranha de cosmovisão. O que eu quero dizer é o seguinte, vou colocar isto noutra pergunta. Qual é o sistema de valores e convicções e crenças que eu tenho que servirão como ponto de partida para aceitar as Escrituras como a palavra de Deus sem erros e perfeita? Quais convicções eu tenho que ter? Quais valores eu tenho que ter? Quais são as crenças que eu tenho que ter? Qual a cosmovisão? Quais são os óculos que interpretam o mundo que eu tenho que ter para ver as Escrituras como palavra de Deus? Por exemplo, alguém com as suas convicções enraizadas no materialismo, e quando eu falo de materialismo, eu estou a falar na crença de que não existe nada para além de matéria e movimento, e que não existe tal coisa como o sobrenatural. E existe este conceito filosófico, esta forma de pensar, e pessoas têm essa forma de pensar e veem o mundo desta forma. Aliás, eu diria que esta é a pedra angular daquilo que estou a ensinar nas escolas aos nossos filhos. É crer que o que existe no universo, e o universo tem que ser interpretado desta forma. Só existe matéria e movimento. Não existe espaço para o sobrenatural. Então imaginem alguém com esse tipo de convicções. Essa pessoa nunca poderá aceitar que mortos ressuscitam. E porquê? Porque a ressurreição do morto é algo sobrenatural, é algo que não é natural, algo que não é comum. Mas imaginem que isso acontece, e acontece, mortos ressuscitam. Como é que esta pessoa que está presa a este tipo de convicção, a este tipo de sistema mental, como é que ela vê este evento que é sobrenatural? Bom, ela vai dizer o seguinte: bem, existe provavelmente e certamente uma explicação lógica e científica para isso. Só que ainda não conhecemos qual é a resposta. Mas com o desenvolvimento tecnológico e com os avanços que temos tido na tecnologia, chegaremos à resposta. Então ela fecha todas as portas para que aquilo seja considerado um evento sobrenatural. Então, por causa da sua cosmovisão, da sua caixa, do seu sistema de valores e de convicções, ela nunca pode aceitar o sobrenatural. Por isso, quem está fechado neste sistema, olha para a Bíblia sempre como um livro humano e nunca a palavra de Deus, porque se é a palavra de Deus, então tem que ser a Bíblia fruto de algo sobrenatural. Eu sei que estes assuntos dão sono, e eu sei que é difícil, mas por favor acompanhem, vamos subir mais um bocadinho a montanha. Então qual deve ser o ponto de partida, ou a cosmovisão correta, as minhas convicções, quais são as convicções que eu tenho que ter, as convicções corretas para aceitar a Bíblia como palavra de Deus? Bom, o ponto de partida e a autoridade máxima para ver a Bíblia como palavra de Deus é a própria Bíblia. O falecido teólogo R.C. Sproul, vocês conhecem, o pastor presbiteriano, que tem aqueles livrinhos, aquela série de questões cruciais que vende na Fiel, livros pequenininhos. Ele faleceu, creio que há 3 anos. Ele escreveu um livro chamado Posso Crer na Bíblia?
Agora, este livro foi baseado no Conselho Internacional de Inerrância Bíblica. E este livro é interessante, a forma como ele coloca o sumário, ou os títulos. Não é? Ele coloca os títulos desta forma e nesta ordem. Primeiro, a Bíblia e a autoridade. Vocês abrem o livro, tem o sumário, e depois diz a Bíblia e a autoridade. Segundo, a Bíblia e a revelação. A Bíblia e a inspiração. A Bíblia e a inerrância. A Bíblia e a verdade. A Bíblia e você, ou a Bíblia e tu. Ora, eu li este sumário e achei interessante. E achei interessante porquê? Por causa da forma como ele ordenou os títulos. Repararam que ele pôs o tópico da autoridade e da revelação antes do tópico que a Bíblia é a verdade. Então, antes dele dizer que a Bíblia é a verdade, ele vai ensinar que a Bíblia é a autoridade e que é a revelação. Agora, muitas vezes, nós na nossa mente, e é fruto, provavelmente, da nossa doutrinação nas escolas públicas e no sistema que nós temos à nossa volta, nós pensamos desta forma. Muitas vezes pensamos que somente podemos aceitar a autoridade das Escrituras e que esta é a revelação de Deus, se por sua vez for provado que a mesma é verdadeira e não contém erros. Eu repito. Muitas vezes pensamos que somente podemos aceitar a autoridade das Escrituras e que esta é a revelação de Deus se, por sua vez, for provado que a mesma, a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira e que não contém erros. O que eu gostaria de fazer esta manhã, irmãos, é tentar convencê-los, convencer a todos os que me ouvem, a crer que isto é argumentar ao contrário. É argumentar ao contrário. É pensar ao contrário. É um argumento de pernas para o ar. Nós temos de partir das Escrituras para argumentar que as mesmas são a palavra de Deus. E sim, eu sei o que é que vocês estão a pensar. Jairo, isso é um argumento circular. Não é? Isso é dizer... Ok, obrigado pela ajuda, porque estavam alguns a dormir, obrigado. Isso é um argumento circular, Jairo. Não é? Isso é... estás a dizer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz ser a palavra de Deus. Mas não, já nós aprendemos que tem que haver evidências externas. Diz-me a arqueologia, o que é a arqueologia, a ciência, a biologia, a física nos diz para comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque assim não vale. Não é assim, vem um criminoso também. E nós perguntamos, Senhor, você cometeu este crime de forma nenhuma. Então isto não prova de forma nenhuma que este homem é inocente. Mas estamos a falar das Escrituras e o parâmetro é diferente para as Escrituras. E eu vou explicar porquê. Eu ouvi um debate agora há pouco tempo, para mim é o melhor teólogo do século XX. Faleceu há muitos anos atrás. E ele estava a debater um ateu. Né? E o debate, a máxima do debate era se Deus existe ou não. Eu geralmente eu por acaso gosto de ouvir estes debates. E o nome do ateu era Dr. Tabash. E o nome do teólogo, não é, ou o crente, é Dr. Bunsen, ou Greg Bunsen. Então, em certo momento, tem a parte é uma espécie de crossfire, não é? Que eles fazem perguntas um ao outro. E em certo momento, o Dr. Tabash, que eles estavam a falar sobre a existência de Deus, ele coloca esta pergunta a este teólogo, já falecido. Dr. Bunsen, o senhor disse que os cristãos acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus. E também disse que a obra sobrenatural que torna um livro com tantos séculos infalível é produto da supervisão e guia do Criador. Basicamente ele está a dizer, então você está a dizer que a Bíblia não tem erros porque foi a supervisão de Deus. Deus conservou a Bíblia de erros. Portanto, Sr. Bunsen, eu queria pedir-lhe uma prova que demonstre que a Bíblia é inspirada por Deus. Que tudo o que Deus tencionou comunicar aos homens, à humanidade, está contido na Bíblia e que a inspiração divina produz um livro sem erros. Sr. Bunsen, qual é a prova? Responde o Dr. Bunsen. Eu vou responder à sua pergunta, mas é preciso recordar que o Senhor deveria estar a demonstrar que Deus não existe e que Deus existe.
Mas agora está a querer debater um assunto teológico com respeito à inspiração das Escrituras. E não há problema. Eu posso debater neste nível. Contudo, é preciso considerar que, em última análise, esta é uma questão de cosmovisão. Você agora está-me a perguntar acerca da minha cosmovisão. No que diz respeito à cosmovisão cristã e às nossas convicções, nós acreditamos, no que diz respeito à cosmovisão cristã, a prova de que a Bíblia é inspirada é clara, é óbvia. Deus por si mesmo faz esta autodeclaração. Identifica a sua própria palavra e diz que todos os que rejeitam a sua palavra são reduzidos a tolos nos seus raciocínios. Isto porque não podem dar sentido ao mundo, não podem dar sentido ao mundo, à sua volta, não podem dar sentido à moralidade, não podem dar sentido à razão, sem as Escrituras não podem dar sentido à ciência, à dignidade humana e etc. Além do mais, com esta cosmovisão que o Senhor como ateu tem, não pode tornar a experiência humana compreensível, porque se Deus não existe, nada destas coisas faz sentido. Por isso, Deus, continua o Dr. Bunsen, na sua autoridade revela a sua palavra. E esta é a teoria cristã. Creia o Senhor ou não? Contudo, você coloca esta pergunta e deveria ser óbvio que dentro da estrutura de pensamento cristão e da filosofia cristã, a Bíblia tem a autoridade final. E todos os que rejeitam são reduzidos ao absurdo. É o que a Bíblia diz. E por isso, a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é que ela mesma se auto-identifica como tal e rejeitando-a não existe sentido para nada. Ele termina por dizer isto. E ele vai especificamente a uma passagem das Escrituras que comprova que aquilo que ele está a dizer é realmente verdade. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21, Paulo descreve como é que é a humanidade na sua natureza e na sua essência. Ele começa no versículo 18 por dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Reparem, os homens que detêm a verdade suprimem a verdade pela injustiça. Então o que significa é que a humanidade sabe a verdade, sabe as verdades mais básicas da humanidade, é que existe Deus, e não é que o homem nasce ateu, ele tem que suprimir esta verdade que ele já conhece. Ele detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que o índio, naquela ilha mais longe do Pacífico, ele sabe aquilo que Paulo está aqui a dizer. Ele sabe que Deus existe e que os seus atributos invisíveis são claramente vistos na criação. Então, tanto o índio que está lá na ilha, lá longínqua do Pacífico, como o professor de filosofia na universidade, eles sabem isso. Mas para eles não aceitarem isto, eles reprimem e suprimem esta verdade pela injustiça. Por isso, por causa das evidências da criação, tais homens são por isso indesculpáveis. Não há desculpa. Nenhum homem pode chegar ao céu e dizer: Deus, eu não sabia. Não há desculpa. Porquanto, e vejam o que é que o apóstolo Paulo diz ao índio lá na ilha do Pacífico e ao professor da faculdade que se diz ateu. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O seu raciocínio tornou-se fútil. Ele tem que optar se Deus não é uma escolha para ele que é uma coisa sem sentido. Se ele não escolhe Deus para explicar tudo o que está no universo, então ele vai escolher outra coisa e é o absurdo. Tornou-se nulo, fútil, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o Sr. Bunsen, o Dr. Bunsen, termina por dizer ao Dr. Tabás: por isso, Sr. Tabás, o seu raciocínio é
fútil. A sua cosmovisão é fútil. A cosmovisão que olha para as Escrituras e diz, de forma nenhuma, esta pode ser a palavra de Deus, é uma pessoa que está comprometida com um sistema de valores e crenças que Deus diz que é fútil. Então ela está a abraçar um sistema religioso para negar o sistema religioso das Escrituras. Portanto, a própria Bíblia afirma ser a palavra de Deus. A própria Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Mas alguém pode insistir mesmo assim. Mas, ok, Jair, mas isto é... Continuas a argumentar de forma circular. Deixem-me só... permitam-me colocar isto da mesma forma que o pastor Kevin DeYoung. Há outro livro da Fiel que se chama Levando Deus a Sério. E este livro é muito simples. Vocês podem ler, é muito simples. É um livro que fala acerca da Bíblia. Levando Deus a Sério. O que é a palavra de Deus? Ele diz o seguinte: não tenho nenhuma pretensão de oferecer-lhe outra coisa senão uma doutrina das Escrituras derivada da própria Bíblia. Eu sei que isso levanta perguntas sobre o cânon e perguntas sobre o raciocínio circular. Mas agora ouça com atenção. Ambas as questões têm a ver com princípios fundamentais, princípios essenciais e certa forma de circularidade inevitável sempre que tentamos defender os nossos princípios fundamentais. O que ele está a dizer é, sempre que nós tentamos defender algo, nós argumentamos sempre de forma circular. E ele dá este exemplo. Você não pode estabelecer a autoridade suprema da sua autoridade suprema indo a alguma outra autoridade menor. Você não pode estabelecer a autoridade suprema da sua autoridade suprema indo a alguma outra autoridade menor. Força, nós vamos conseguir chegar lá, está bem? Então ele vai explicar, vai dar o exemplo. A lógica é circular, é verdade. Mas não é mais circular do que um secularista defendendo a razão pela razão. Alguém que é um racionalista vai dizer a razão é a melhor forma de analisar o mundo porque a razão assim o diz. Ou um cientista divulgando a autoridade da ciência baseando-se na ciência. Ele diz a ciência é o maior elemento para descobrir a verdade porque a autoridade máxima que me diz isto é a própria ciência. Então o que é que ele está a fazer? Ele está a argumentar de forma circular. Ele, para justificar que a ciência é a ferramenta exata para interpretar o mundo, ele tem que ir para uma autoridade máxima, que é a ciência. Então quando alguém vem com essas conversas no trabalho de dizer, mas a ciência não comprova, então mas qual é a tua autoridade máxima? Bom, a minha autoridade máxima é a ciência. Bom, a minha autoridade máxima é a Bíblia. E a minha Bíblia diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não vai ter argumentos, ele vai entender que ele está a argumentar de forma tão circular como tu. A questão aqui é a questão de autoridade. Quem define qual é a autoridade máxima que define o mundo à nossa volta? Dá para entender isto? É fácil, não é? Então já estamos a aproximar das Escrituras, mas tínhamos que lançar este fundamento primeiro. Então, ou o cientista divulgando a autoridade da ciência baseando na ciência. Isso não significa que os cristãos podem ser irracionais e ilógicos em seus pontos de vista, mas sim que o nosso princípio fundamental não é nem racionalidade, nem a razão. Vamos à Bíblia para aprender sobre a Bíblia. Porque julgar a Bíblia por qualquer outro padrão seria fazer da Bíblia menos do que aquilo que ela afirma ser. Se eu uso a ciência para comprovar que a Bíblia é verdadeira, eu estou a diminuir a Bíblia e a sua autoridade e colocar uma autoridade por cima dela que vai validar aquilo que ela tem que fazer. Nós vemos isto em casa, né? Quando há aquelas coisas dos pais, eu acho que os pais têm mais ou menos a mesma autoridade, os esposos acabam por ter uma responsabilidade maior. Então se a mãe diz alguma coisa para fazer e o pai diz ao contrário, o que é que ele está a fazer? Está a tirar a autoridade. Não é? E vice-versa. Então o tema aqui é uma questão mesmo de autoridade. Por isso a própria Escritura é a única competente para julgar a nossa doutrina das Escrituras.
Agora sim, irmãos, com isto em mente, e o Daniel concorda comigo, com isto em mente, volto ao meu propósito inicial, que é tentar convencer-vos a entender que para ver as Escrituras como palavra de Deus, é necessário adotar uma cosmovisão cristã. Se não há uma cosmovisão cristã, a Bíblia nunca é vista como um livro sobrenatural que vem de Deus. Por outras palavras, são as evidências internas da Bíblia que irão explicar o que a mesma é. Não é a ciência que determina se a Bíblia é a palavra de Deus, nem a arqueologia, nem a astronomia, nem a física, nem a razão. Embora que todas estas ferramentas sejam úteis para confirmar algo que já é verdade, não têm nenhuma autoridade para autentificar ou falsificar as Escrituras. Como afirmou um falecido pastor batista dos Estados Unidos, que eu gostava muito de ouvir quando estava na Argentina, Adrian Rogers. Ele disse, quando os cientistas fazem alguma descoberta que confirma a veracidade da Bíblia, isso não me faz acreditar mais em Deus, mas sim nos cientistas. Então, irmãos, fiquemos com este princípio. Este é o princípio fundamental. A nossa fé é a maior prova da nossa fé. E onde é que eu tirei isto? Da autoridade máxima das Escrituras. Abram comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Onde o autor vai fazer uma excelente exposição acerca dos heróis da fé e da importância da fé. E vejam o que é que ele diz, o que é que o autor diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, não as evidências externas, não a arqueologia, não a ciência, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não só a certeza, mas é a convicção, aquela âncora de factos que se não vêem. Eu quero parar neste versículo com um comentário que o meu sobrinho me fez esta semana, que eu achei sumamente interessante. Estávamos a rever o catecismo. O primeiro ponto do catecismo, a primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então, de alguma razão, começámos a falar sobre a criação e eu estava a dizer que a única testemunha ocular da criação é quem? Só houve uma. Deus. Okay. E pronto, então nós temos que aceitar por fé, porque Ele é a única testemunha ocular. Nós não podemos, de forma empírica, evidenciar isto. Então os animais foram criados e toda a vegetação foi criada e tudo mais. E o Rafa disse, bom, Adão realmente não viu os animais serem criados. Isso é interessante. Então como é que Adão podia concluir que Deus é que criou os animais? Porque ele podia chegar como um professor materialista da faculdade, filósofo ateu, e dizer, tenho as minhas dúvidas. Pode haver uma explicação para que estes animais tenham aparecido, que não vem de ti que andas aqui pelo jardim. Então ele fez uma afirmação lógica. Adão, os animais que estavam ao lado dele, ele teve que olhar para aqueles animais e teve que aceitar a sua criação por fé. Isto é um ponto interessante, é basicamente aquilo que o texto está a dizer em Hebreus 11:1. Então esta fé é a convicção de factos que não se vêem. Adão não viu os animais a serem formados. Mas ele tinha a certeza e a convicção por causa da fé. Versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Como é que tu sabes que o universo foi formado pela palavra de Deus? Mostra-me as tuas provas e as evidências científicas. Bom, a única prova que eu tenho é que a Bíblia assim o diz. Mas como é que tu sabes isso? Porque a Bíblia diz que eu tenho que crer para saber que isto realmente é verdade. E chega. Não precisamos se sentir envergonhados por dizer isto. Nem se sentir envergonhados de dizer aos nossos filhos este facto. Eu estava a ver um debate que até o pastor Mário colocou, acho que na página da igreja,
de um deputado do CDS-PP com... ela era uma forma... Eu não lembro do nome dela. Mas ela também era professora, creio eu. E ela estava a defender o currículo de cidadania e... Como é que se chama? Não, tem um nome... desenvolvimento, cidadania e... Desenvolvimento de cidadania ou cidadania de desenvolvimento? Cidadania e desenvolvimento. E ela, de certo ponto, ela estava a dizer, se nós não permitimos que os professores agora ensinem ideologia de género, tudo porque um pai tem a objeção de consciência, então os professores também não podem ensinar factos provados como a evolução. Já viram o discurso? Antes era teoria, até onde eu sei, agora é um facto comprovado. Estão vendo como é que o jogo entra? Então temos que ensinar aos nossos filhos a dizer, nós acreditamos aquilo que acreditamos, porque a Bíblia assim o diz. E é tão simples. Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que tremendo. A palavra de Deus é suficiente para comprovar a palavra de Deus. Não só isso, mas antes de terminar e passarmos para a nossa segunda parte, deixa-me só ler esta passagem em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. E deixa-me voltar atrás neste debate. Quando eu estava a ver este debate, houve algo interessante que este ateu disse. Porque sempre nestes debates há sempre uma pergunta-chave. Qual era a evidência necessária ou a prova necessária para que você cresça que Deus existe? E ele, por causa da sua cosmovisão, que só existe matéria e movimento, ele disse o seguinte: se Deus aparecesse à minha frente e dissesse, eu existo. Mas vejam este texto. O que é que este texto ensina? Nesta parábola interessante de Jesus. Em Lucas capítulo 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, estou no versículo 19, Lucas 16, versículo 19, agora estou no versículo 22, está bem? Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Viram? Está a argumentar como: dá-me as provas, eu quero, dá-lhes as provas, coisas que eles possam palpar e ver. Vejam a resposta de Abraão. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, como um bom crente nas Escrituras: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Por isso, irmãos, vocês podem trazer todas as evidências conhecidas no nosso mundo. A pessoa nunca vai aceitar, porque o problema dela não é excesso de evidências ou falta de evidências, é um problema moral. É um problema, como o apóstolo Paulo diz, é a mente e o coração estão obscurecidos, está morto. Ele precisa de ser vivificado pelo poder do Espírito Santo e pelo Evangelho para crer na cosmovisão cristã. Então aprendemos que a maior prova que demonstra que a palavra de Deus é a palavra de Deus é a própria, e digam todos juntos, a palavra de Deus. E terminamos aqui a nossa primeira parte. Senhor Deus, eu peço para que abençoes a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.